Então, na página de número 72, página 72, a não ser que eu me enganei, e não é, mas eu acho que é, né? Quem aí anotou, marcou. Página 72, nós paramos aqui onde diz os princípios educacionais, formulados. Isso, mas eu não cheguei a pontuar nenhum deles não, né, Mori? Não, parou aqui. Então vamos lá, vamos ver quais são esses princípios, né? Por Pestalozzi, que foi esse cientista aí da educação, essa referência, né, na educação. E a educação que a gente fala, irmãos, é a educação no geral, né? A gente está tratando da questão da didática, pedagogia, que são as formas, as maneiras, os recursos que a gente usa. A gente, que eu digo, todo aquele que quer passar o ensino, né? Quer passar aí uma instrução de uma maneira assim técnica, didática mesmo. Então serve para todos os ambientes, seja escola convencional, né? Seja instrução bíblica, que é o nosso caso, e seja qualquer profissionalizante. Então é instrução, é docente-aluno, né? Quem ensina e quem aprende, ensino-aprendizado. Então os princípios, eles são os mesmos. Aí vai-se, claro, pegar aí o que é mais adequado para cada ocasião. Então vamos lá, os princípios educacionais formulados por Pestalozzi. Eu quero falar aqui apenas na página 72 e depois nós vamos pular para 74, tá? Mas vamos lá. A relação entre o mestre e o discípulo deve ter como base o amor e o respeito mútuo. Então, a primeira, a relação entre o mestre e o discípulo, está na página 72, lá embaixo. Os princípios educacionais, está em amarelinho. Está em amarelinho. Ó, lá embaixo em amarelinho. O meu está arriscado. Está arriscado aí também, tá vendo? Sempre tem uma marcação no livro de aluno, né? Então, vamos lá. Achou todo mundo então? Bora? Podemos? Os princípios educacionais formulados por Pestalozzi podem ser assim resumidos. Então vamos lá no primeiro princípio. A relação entre o mestre e o discípulo deve ter como base o amor e o respeito mútuo. Então quem ensina, ele deve ter um respeito e um amor pelo aluno. E é claro, o aluno também para com o professor, né? A gente está falando de relação, daqui a pouco a gente vai falar dessa questão mesmo, a relação de uma forma um pouco mais detalhada, mas a questão é, quem ensina deve ter um amor profundo e um respeito muito grande para as pessoas que estão ensinando. Isso quer dizer que o tratamento deve ser individual. Eu devo respeitar, eu já vi, irmãos, às vezes algumas posturas assim, talvez até eu tive, né, em alguns momentos, em algumas ocasiões, posturas de impaciência, né, de olhar para o aluno e falar uma palavra mais dura, no sentido que desprezando, né? A gente às vezes comete essas coisas assim. Eu hoje talvez bem menos, mas eu vejo ainda em pessoas que dão aula há muito tempo, gente que lida às vezes assim um pouco impaciente. Há um certo cidadão, ele foi instrumento de Deus. Eu nem digo que não é ainda, né? Eu até acredito que seja, mas assim ele foi de uma maneira muito mais adequada, que foi o Caio Fábio, pelo menos na década de 70, de 80 e de 90. Então, 30 anos, era um cara que era referência, assim, não só no Brasil, mas no mundo, como sendo um expositor mesmo das Escrituras Sagradas, um mestre. Ensinava como ninguém o Evangelho, as Escrituras Sagradas. Sinceramente, eu não conheci alguém que ensinasse e apresentasse o Evangelho como ele. Estou falando no Brasil, né? No Brasil, até hoje, eu acho que não tem nenhum equivalente a Caio Fábio. Esse Caio Fábio dessas 3 décadas que eu estou dizendo, né? Eu acho que não tem ninguém à altura dele. Pode juntar todos esses ensinadores do Brasil, nós temos um bocado de gente boa. É muito bom mesmo. Mas assim, o Caio Fábio, ele então ensinava, evangelizava, né? Uma pessoa erudita. E aí hoje você percebe nele, por exemplo, uma impaciência. Ele não tem mais paciência. Não é, Mari? O senhor que talvez ainda assiste alguma coisinha dele? Já assistiu? Eu assisto alguma coisa. O senhor não percebe, às vezes, assim, uma impaciência, né? Porque ele perdeu a paciência mesmo. Por um lado, eu entendo ele de, às vezes, olhar tanta gente sem interesse nenhum para aprender o Evangelho, né? Gente que despreza mesmo o conhecimento, despreza, e a gente que deveria se interessar. E a impaciência dele é mais com líderes e tal, do que propriamente as outras pessoas. Mas assim, a gente não pode jamais perder a paciência. Porque quando eu perco a paciência, na verdade, eu estou perdendo o amor pela pessoa, né? O desinteresse de ensiná-la. E a gente precisa saber que nós todos estamos numa construção.
tá certo? E a gente precisa amar a quem ensina. Quando se ama, se dedica a essa pessoa, se interessa, né, por essa pessoa. Há um respeito muito grande em saber que aquela pessoa não sabe, comete erros, mas a gente tem um olhar diferente, né, para essa pessoa. Se ela está cometendo erros, a gente precisa identificar. Muitas vezes é por conta de ignorância mesmo. E na maioria das vezes é uma ignorância. Aquilo que se fala, que para nós é absurdo, da forma que se apresenta. A gente está falando de líderes, pregadores, pastores, a membros, a novos convertidos. Todos, então, a gente deve ter essa paciência, porque é o que Deus tem com a gente, irmãos. Uma paciência enorme, não é? Então, a gente precisa amar e respeitar aí o aluno, né? O professor deve respeitar a individualidade do aluno. Isso é importante também. Eu não comentei isso aqui na aula passada? Não? Sobre respeitar a individualidade? Não, Mário. Então, quem respeita a individualidade no ensino, na instrução, quer dizer que ele vai considerar a pessoa como única. Tá certo? Quando eu ensino o Erickson, é o Erickson. O Mendileuza é uma coisa. O Ari é outra coisa. O Jefferson, o Nessi, os outros irmãos é uma coisa. Então, cada um é um. Na sua história, nas suas limitações, na sua forma de ver o mundo, na sua experiência de vida. A gente precisa levar em consideração essas coisas, para que a gente possa passar um ensino a considerar que aquela pessoa ela é única, e aí eu preciso alcançar aquela pessoa. Então, quando a gente ensina, irmão, a gente não fala para a classe, fala em certo sentido, né? Porque eu estou falando para todo mundo, claro. Mas assim, a gente deve considerar que cada um é um, e cada um deve ser alcançado como um indivíduo que é. Então, a linguagem minha deve ser ao máximo acessível a todos. Mas a gente sabe que nem sempre, a gente não tem essa experiência aqui na classe. Às vezes eu falo uma coisa, talvez a maioria entendeu, mas alguns outros não. E o que acontece? Aqueles outros, eles têm uma individualidade neles. E os outros que entenderam também. E não é que aqueles que entenderam agora também não poderão não entender depois outro ponto. A verdade é que cada uma pessoa deve ser tida como única, irmão. A gente não trata com rebanho, né? Não trata assim com a manada, não fala na coletividade. Você não discipula ninguém no coletivo. Não existe discipulado pelo coletivo, irmãos. Discipulado é só pelo individual. Não existe você querer instruir mesmo uma pessoa detalhadamente, como deve ser, biblicamente falando, né? O discipulado, juntando 30, 40, 50, 100 pessoas e querer falar para todos assim. Isso não é um discipulado, tá certo? Você dá lá uma palestra e tal, uma fala, mas assim, você precisa alcançar cada um deles. E aí que a gente fala que o ensino vai para além da classe, vai para além do dia que a gente está aqui, por exemplo, né? Vai para além de uma aula, e sim, deve se continuar no dia a dia, na vida. É por isso que a gente vai daqui a pouco abordar, e aliás, até aqui os pontos já vão falar, essa importância falando no cristianismo, no evangelho, na igreja. Essa deve ser a visão, tá certo? No meio corporativo, aí é outra história, o mundo aí. Estou falando na igreja. A igreja, a visão é o seguinte: o ensino é você andar com a pessoa, é compartilhar a vida com a pessoa, é se dedicar a essa pessoa, né? O máximo possível. Como Jesus fez, difícil a gente vai ter essa condição de fazer. Pegar lá 12 pessoas, viver com elas 24 horas por dia, 3 anos e pouco. Difícil aí, né? Quase impossível. Mas assim, o que a Bíblia nos incentiva é que a gente partilhe a vida, caminhe junto e viva na vida, não é só a igreja, irmãos. Às vezes eu vejo algumas atividades na igreja, elas são boas, por um lado, mas elas não são suficientes. Porque muitas vezes coloca a pessoa, como até tem lista de chamada, ou marca o ponto lá, né? Ah, a pessoa veio, frequentou, fez aqui as 13 aulas, as 200 aulas, passou por isso aqui, fez a provinha, tudo mais, está apta já, joga de lado e toca o barco e vai para frente e vem outra. É quase como uma linha de produção, né? De discípulos em produção. E não é assim que funciona. Então, assim, a igreja ela deve ter o cuidado de ter, sim, esses meios, esses departamentos de ensino, mas saber que ali é algo muito limitado, que a gente precisa se relacionar com as pessoas. Se ensina na vida, se ensina em todas as ocasiões, seja inclusive no momento bom, no momento alegre. Não é só sentar aqui, irmão, numa sala, mesa e tal, materiais didáticos, não é isso apenas, é também, mas muito mais do que isso. Compartilhar a vida com a pessoa no dia a dia dela, nas ocasiões, né, específicas,
Por que a Bíblia diz em Deuteronômio que se ensina o menino no assentar, no levantar, no deitar, né? No caminhar, no assentar à mesa? Quer dizer, em todas as ocasiões a gente ensina. É preciso caminhar com as pessoas, é preciso viver com as pessoas, é preciso ter convívio com as pessoas. Porque, na verdade, o ensino bíblico espiritual, ele não é uma transmissão apenas de informação, também, mas não é isso o essencial. É uma transmissão de vida, irmãos. A gente, então, transfere vida, tá certo? Não só transfere conhecimento. Não é só questão aqui de explicar conceitualmente as coisas. É compartilhar a vida, transferir a vida. Né? O discípulo, o discipulado, o discípulo com o seu discipulador, esse discípulo recebe, na verdade, a vida que vem por conta ou por meio do discipulador. Aleluia! Louvado seja Deus! Então, amados, essa é a realidade aqui do professor, deve respeitar a individualidade do aluno. Já fechou a porta da graça, né, varão? Quem entrou na arca entrou, e agora, se bater na porta, não sei não. Vamos lá. A parte C aí, C, a página 72, varão. 72, letra C. A finalidade da instrução escolar deve basear-se no fim mais elevado da educação, que é favorecer o desenvolvimento físico, mental e moral do educando. Preste atenção aqui, olha que coisa interessante. Ó, para cá, que coisa interessante. A gente percebe que a Bíblia, irmãos, ela vai ter ensinamento para todos os aspectos da vida. A gente às vezes considera, né, infelizmente a igreja evangélica peca na atenção que deveria dar a todos os aspectos da vida do cristão. Não é só questão que a gente julga assim ser espiritual, né? Falar sobre os dons, falar sobre doutrinas da Bíblia, mas a gente falar sobre todas as áreas da vida do ser humano. Porque o crente, quando aceita Jesus, ou o descrente, quando vira crente, é um negócio estranho, né? De uma falou assim, e o dia você vai virar pastor? Eu falei, não, só se vira lobisomem, irmão. Vira a expressão que a gente tem, né? Engraçado, né? Virou crente, tal, virou pastor, virou não sei o quê. Mas quando você passa a crer no Evangelho, você continua sendo ser humano, não é, irmão? Com as demandas, com as necessidades, com a vida, inclusive, como um ser humano comum que é e nunca deixa de ser. E aí tem então essa questão do desenvolvimento físico, o mental, o moral. É preciso se educar. Existe de fato, irmãos, uma matéria a ser considerada na teologia, que é educação cristã, onde a gente vai lidar com todas as áreas da vida. Como que a Bíblia ensina a um cristão ser um bom pai, um bom esposo, uma boa esposa, uma boa mãe, um bom filho, um bom profissional, né? E assim por diante. O que a Bíblia tem a dizer a respeito disso? E a Bíblia tem, sim, irmãos, muita coisa a dizer a respeito de tudo isso, porque a Bíblia ensina-nos como viver. Eu não sei se eu falei para os irmãos aqui, como eu estou dando essa matéria, parece que 2 ou 3, né? Núcleos, então não me lembro se eu falei aqui ou se eu falei ali. Mas é assim, a Bíblia, o ensinamento da Bíblia não é para a eternidade. Ela não serve para a eternidade. Tá certo? Ela não ensina para a eternidade, ela ensina a gente para esta vida. Para como viver o Evangelho e o Reino de Deus aqui. A Bíblia ensina como nós devemos ser aqui discípulos de Jesus, na terra. Então, muito mais do que esses ensinos que a gente julga ser espiritual para a eternidade, muito mais que isso, a Bíblia tem ensino aqui para essa terra e para essa vida. Porque lá já está tudo perfeito, não precisa mais de nada. A gente não vai ser ensinado aqui como viver lá, na eternidade. A gente é ensinado aqui a como viver aqui e a demonstrar os valores de lá. Entendeu? Não é, irmão? Então é aqui que a gente mostra como que é um cristão, um ser humano, a imagem e semelhança de Jesus, né? Então é aqui que a Bíblia, ela se preocupa em nos ensinar aqui, porque é aqui que a gente precisa dar bom testemunho. É aqui que a gente precisa fazer as boas obras para que as pessoas vejam essas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Então a gente precisa ser sal e luz, né? Luz do mundo e sal da terra. Luz do mundo e sal da terra. Não é luz do céu. Não é sal do céu, não é luz da eternidade, é luz do mundo e sal da terra. Então o negócio é aqui, não é para lá.
Então, como que... Por isso que a gente tem muitas pessoas que dão mau testemunho. Dão mau testemunho. Gente que não constrói uma família bíblica saudável. Não é uma pessoa que tem uma empresa e ele rege essa empresa e ele é um patrão cristão. Ele é um empresário, às vezes bem sucedido do ponto de vista econômico, né? Do mercado, mas um péssimo cristão como líder, ou um líder como cristão. Péssimo, porque não lhe foi ensinado que ele tem que ser um patrão como, na verdade, o Efésios capítulo 6 vai mostrar. O Colossenses quase que repete, né, esse texto aí falando, os patrões precisam tratar bem os empregados. Olha só, porque eles têm um Senhor que é o mesmo de vocês, né, e os empregados precisam honrar e trabalhar para esse patrão como se estivesse trabalhando para o próprio Cristo. Olha que coisa interessante, irmãos. Então a Bíblia vai ensinar essas questões que são aqui da terra, o desenvolvimento aqui, viver saudavelmente, inclusive, alimentação. Essas coisas não são superficiais na Bíblia. Não, elas têm a importância, porque senão não estaria na Bíblia. Para que Deus vai deixar um ensinamento se isso não é importante, irmãos? Não é? E ainda hoje, Paulo, no Novo Testamento, vem trazendo algumas recomendações, inclusive sobre alimentação, como se comportar. Exercício físico, inclusive, é algo que a Bíblia não despreza. O problema é que alguns vão interpretar, por exemplo, Filipenses, irmãos. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 8. Vamos ler o texto? Deixa eu ver se é isso mesmo, né? 1 Timóteo 4 e 8. É isso mesmo, não? O exercício corporal para pouco aproveito, mas a piedade para tudo é proveitosa? Está escrito isso mesmo ou tem alguma coisa a acrescentar? Porque tem promessa da vida presente e da vida futura. Ah, tá, mas o que eu li é isso mesmo aí no começo, né? Então veja bem, 1 Timóteo 4 e 8, Paulo ele vai fazer o seguinte, não é que ele está proibindo que nenhum cristão tenha uma atividade física. O que ele está comparando é o seguinte, entre uma atividade física, né, e uma atividade espiritual, para a eternidade, a espiritual, claro que tem muito mais peso. A piedade para tudo é proveitosa. O exercício corporal ele tem as suas limitações, né? Tem suas benesses, mas ela é limitado, oferece uma benesse terrena. E comparando então, pesando, é lógico que a piedade, a vida piedosa, a vida de comunhão com Deus, de oração, se for colocar na balança, é claro que ela é muito mais elevada do que a outra, mas ele não despreza a outra. É mais ou menos que Jesus, parafraseando Jesus aqui, eu poderia, nesse caso de Paulo, falando assim, faça uma coisa e não omita as outras, né? Faça isso, mas não omita a outra. Então, faça o exercício corporal, mas não omita a vida piedosa. Ou tenha uma vida piedosa, mas não omita o cuidado com o corpo. Porque, amados, é de igual, de forma pecaminosa, eu pecar, seja lá falando mal de alguém ou me alimentando mal. Ou não? Porque quando eu me alimento mal, quando eu durmo mal, por que a gente não tem uma prática de beber bebida alcoólica muita, né? De fumar tabaco, maconha, usar droga, e etc. Por que a gente não faz essas coisas, os cristãos? Porque isso prejudica o templo do Espírito Santo. Tá certo? É o templo do Espírito Santo. Então pecar contra o templo do Espírito Santo é um pecado, que é o corpo. E a gente não fala sobre isso, né? A gula, ela é pecado. É um pecado que a Bíblia vai colocar como pessoas que têm esse tipo de pecado nem herdam o reino dos céus. Né? Olha que coisa terrível. Então assim, o que eu quero passar para vocês com esse exemplo é que a Bíblia ensina sim muitas coisas que são pertinentes a essa vida, tá certo? Muitas coisas que são pertinentes a essa vida e a gente precisa dar atenção a essas coisas aí, senão a gente vai continuar com esse perfil que tem a igreja brasileira, irmãos, que é cheia de crentes que não serve para nada nessa vida, para nada para a sociedade. Para nada, não tem benefício nenhum, não estão nem aí com nada, é só o céu, mas a vida na terra é uma desgraça. É aquelas pessoas que foram salvas do inferno condenatório, mas estão vivendo o inferno existencial. Quantos cristãos vivem assim? Que a sua casa é uma desgraça. Você vê o comportamento, o tratamento, né, dos cônjuges, dos pais com os filhos com os pais. Fala, meu Deus, isso aqui não tem nada a ver com o evangelho.
Isso aqui não tem nada a ver com um lar cristão. Aí você vê também um profissional lidando eticamente, né? Você fala, nossa, isso aqui não tem nada a ver com a ética cristã. Não tem nada a ver. Um contador que vai lá e faz um serviço para sonegar lá um imposto para uma empresa, por exemplo. De repente um camarada que trabalha, ele tem uma autoescola, mas ele aceita o quebra para dar habilitação lá pro camarada. Ó, tanto quem faz quanto quem, né? Então tem o corrupto passivo e o ativo. Então, por que tem corrupção? Porque tem aquele que corrompe. Então a gente fala muito, por que tem as pessoas são corruptas? Ué, tem quem alimente isso. Se não tivesse quem alimentasse, não teria o corrupto. E isso a gente vê muitas vezes na vida de crentes, muitos cristãos, eles vivem assim, né? Gente desonesta, gente que faz o famoso gato. Ó, já pensou um negócio desse? Então isso é o quê? É que não teve ensinamento, né? Não entendeu que a sua vida deve ser íntegra aqui na terra. Ele deve honrar a Deus com tudo que ele faz, a profissão, tudo mais, né? Então tem aí de repente um eletricista cristão que ele faz o tal do gato. Ele não entendeu então qual é a ética aí. E muitas vezes por conta de não ser ensinado, não se justifica pela ignorância nada. Mas com certeza, se a igreja desse mais atenção para tocar nesses pontos, né, da vida de todos nós, talvez nós teríamos aí um perfil diferente de muitos. Mas você acha que a pessoa não se toca, que está fazendo alguma coisa de errado, está prejudicando o próximo? Uhum. Claro que tá. Claro que sabe. É adulto. Sim. Mas isso é suficiente? Não é, mano. É preciso ensino bíblico. É preciso administração bíblica. É preciso a igreja ensinar. Isso, não estou dizendo, Erickson, não estou dizendo que a educação em si ela é o salvador do mundo. Não. Mas ela vai amenizar em muito. É fato, vai amenizar em muito. A educação cristã, ela vai corrigir uma série de erros que nós temos na vida e na compreensão de muitas pessoas. Isso é fato. Você pegar assim, não, será que o cara lá, presbítero, né, um eletricista, está fazendo um gato, será que ele não sabe que é errado? Claro que sabe. Claro que sabe. Mas imagina só, um discipulado desde o começo que ele entrou na igreja. Imagina só, antes ainda que ele fosse, né, tido como um presbítero, um pastor de uma igreja, ele tivesse essa instrução de uma forma mais consistente, batendo na tecla ali, é igual Salomão. Por que Salomão peca, irmãos? Que ele tem lá, ele faz o povo voltar para o Egito, ele tem muitas mulheres, multiplica para si muitas riquezas, além do que Deus tinha dado para ele. Por que ele fez isso? Eu já falei com vocês. Porque ele não esqueceu de ler o que estava escrito, que era uma das coisas que ele não podia. Era escrito que ele não podia fazer essas três e não podia deixar de ler. Então por que ele fez as três? Porque ele deixou de ler justamente a advertência para não fazer essas coisas, que é o ensino, né? Ah, e se ele lesse, era 100% garantido que ele não... Não era 100%, mas com certeza ia diminuir muito, né? Ou seja, se a gente é ensinado, irmãos, a gente diminui muito a chance de erros, é um fato. Agora, a negligência, a omissão da igreja em ensinar todos esses pontos, é lógico que vai aumentar muito mais a probabilidade de nós termos pessoas na igreja que não tenha, então, esse perfil, esse bom testemunho. Isso é um fato, né? Para mim é fato, assim, é claro, é como diz, para usar a palavra difícil, é o óbvio lulante, certo? Então, a gente percebe que se fosse ensinado todas essas coisas, educação cristã, irmãos, criação de filhos, um monte de coisa aí, a gente teria uns crentes assim com perfil mais bíblico, né? Seriam melhores assim na ética, na moral, expressariam muito mais o reino de Deus aí, seriam muito mais justos. Principalmente na criação dos filhos, né? Que quando os filhos crescessem vão pegar o exemplo do pai ou da mãe. Sem dúvida, repete, né? Vira um efeito dominó, assim vai repetindo, sem dúvida. Mas a questão é, amados, que a gente deve dar atenção, a finalidade da instrução é que favoreça o desenvolvimento em todas essas áreas da vida, tá certo? Essa é a finalidade, é instruir, é ensinar, como diz o texto lá de Provérbios, ensina o menino, instrui o menino, né? Treina o menino, só o menino? Não, porque a igreja não começa com crianças, há muitas pessoas que aceitam a Cristo adultos, pais de famílias muitas vezes,
um monte de coisa na cabeça, religiosa, e tudo isso precisa ser retrabalhado. É uma reeducação. Aí é um negócio mais difícil, mais trabalhoso, exige muito mais investimento, paciência, é complicado. São meninos mais difíceis de ser ensinados. São meninos na Nasceu de maturidade. novo, são meninos, mas Na maturidade, né, mãe? Meninos velhos. Na idade, às vezes passou lá da terceira idade. são meninos velhos. Mas são meninos no entendimento, como diz Paulo, né? 1 aos Coríntios, capítulo 13, verso 20, vocês já leram esse texto aí? 13 e 20 de 1 aos Coríntios. Olha aí, Paulo está dizendo, quando ele era menino, ele não está se referindo... Semana passada. Foi? Foi. Que bom. Então vamos ler de novo, é 11, tá? Falava comigo. 13 e 11. Então, quando Paulo diz que ele era menino, ele não está se referindo à idade cronológica dele, à infância dele. Ele está se referindo, pode até ser que esteja na mente de Paulo, ou estava na mente de Paulo essa questão, mas ele se refere também a essa questão da maturidade enquanto cristão, no entendimento de Deus, né? Então ele diz que quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. É simples, né, irmão? Muito simples. Então existe, na verdade, uma necessidade de levar as pessoas à maturidade, pela instrução, pelo ensino. Se tem uma base que a igreja deve se apoiar, ou um dos tripé que eu já comentei com vocês várias vezes, para uma igreja ser bíblica, saudável, relevante, ela precisa estar sustentada em 3 pilares, em 3 colunas. É o tripé, que é ensino bíblico, né? Missões e família, irmãos. Ou seja, tem que dar ênfase, tem que girar em torno desses 3 pontos aqui, para ser bíblica, saudável e relevante para a sociedade, para esse mundo. Porque se ela não gira em torno desses 3 pontos, ela não é bíblica, totalmente bíblica, ela não é saudável, alguma área dela vai ser doente, né? Isso é fato. Quando não se trata em famílias, irmão, a gente vê as dificuldades que se tem. Aí a gente vê o quê? Filhos insubmissos. Se são os pais, imagina os líderes da igreja. Que trabalho que dá. A conjugalidade, irmão. O índice que se tem de adultérios, de traições, de divórcios na igreja tem crescido e muito, não é? E outras partes mais. Então, quando não se tem no ensino bíblico mesmo, no sentido familiar, dá ênfase a isso, a gente vê o resultado ou as consequências, a igreja sofre isso. Agora, quando se tem uma igreja que dá ênfase a isso, trabalha, gira em torno disso. Eu não estou falando de, no final do ano, lá no carnaval, fazer um retiro de 2, 3 dias em um lugar e levar os casais, ou um jantar para casais, uma vez no ano, 2 vezes no ano. Estou falando de um trabalho contínuo, né? Que haja um departamento exclusivo para isso, para tratar da área familiar. Tem que ter, senão ela vai ser enferma. E aí os pastores sabem a dificuldade que se tem para ficar tratando. O tempo que se gasta, não é que se perde, o tempo que se gasta tratando muitas coisas, porque o leite já derramou, e aí, irmão, é muito mais difícil. O leite já derramou, vai fazer o quê? Vamos ver aqui para não piorar a situação, que a situação já chegou num momento ruim, onde o filho é trazido para falar, e agora? Como que a gente lida com esse menino que está usando droga? Mas por que esse menino chegou a usar droga? Nasceu num lar cristão, os seus pais eram cristãos, ou são. O que aconteceu? Será que não houve um descuido? Será que não houve uma negligência? Será que não houve uma desatenção? Será que não houve uma displicência nisso? Eu não estou falando que 100% dos casos é isso que acontece, mas muitos dos casos a gente identifica que foi isso que aconteceu. Principalmente algumas pessoas que usam droga, algumas. Colocar a porcentagem de uns 40% de 100%. A maioria tem uns pais evangélicos que conhecem a palavra de Deus. Então, mas é um negócio pra gente pensar, ué. Por é que uma coisa meio absurda, né? Pô, parece que a pessoa não se espelha no pai ou na mãe, não vê o exemplo dele. Se é que deu, se é que acompanhou, né? É assim, amados, porque o que acontece? Por que a gente tem um alto índice de jovens cristãos que nasceram nesse ambiente de igreja? Desinteressado pelas coisas espirituais, desinteressado pelo ministério, desinteressado por missões. Tem alguma coisa muito errada nisso, irmãos. Como que pode a pessoa que teve todos os deveria, né, teoricamente, teria todos os recursos, mais do que um menino que, de repente,
aí não teve pais cristãos e nada, e muitas vezes está na igreja. O que nós temos hoje, em grande quantidade, pastores, líderes, gente assim, dedicada mesmo ao evangelho, mas muitas dessas pessoas, elas não cresceram em família onde houve, né, a instrução familiar, a instrução bíblica, familiar, na família a instrução bíblica, ou seja, não nasceram em lares cristãos. Quando você pega os grandes líderes aí, muitos deles aceitaram Jesus assim com a vida toda torta, porque nem tiveram pais, nem tiveram uma vida de ambiente de igreja. Agora, a gente olha para o outro lado, muitos filhos dos cristãos parecem que são os piores que tem na igreja. Ver os pais, né, sofrendo na obra, eu acho que eles pegam um trauma com isso. Acho que a maioria, se você perguntar para filho de pastor, fala para ele se ele quer ser pastor, eles falam que ele quer. Tem alguma coisa errada, Jefferson, porque assim, meu amado, ó, o Russell Shedd, inclusive, porque assim, primeiro, se o pai passa esse sofrimento, que é um sofrimento em vão, que é um sofrimento que é algo pesado mesmo, ele vive isso como, isso aqui é... Porque assim, irmão, o sofrimento, quando ele é mostrado que vale a pena, o filho, por exemplo, do pastor que sofreu, ele vai ver que o pai dele, ele sofreu por aquilo que valia a pena. Agora, depende como que o pai passa isso. Depende como isso é passado, que sofrimento é esse. Porque é um privilégio sofrer por Cristo. Então, o pai dele foi um privilegiado, e ele deveria desejar esse privilégio também. Então, depende muito dessas questões. O Russell Shedd, eu pego o exemplo dele, porque eu acho muito interessante. E ele tinha algumas mensagens, tem ainda, né? Está no YouTube lá, faleceu ano passado, mas aí as mensagens, graças a Deus, está tudo registrado aí. Ele disse, eu não consigo entender como algumas pessoas que estão no ministério chegam a pensar que a sua família é causa de dificuldade no ministério. Ele falou que não conseguia conceber esse negócio. Como assim? A família é uma bênção no ministério, não é? O ministério deve ser uma bênção para a família. E perguntaram para ele também, numa entrevista, eu vi essa entrevista, perguntaram o Dr. Shedd, isso foi uns 2 anos atrás, se não me falha a memória, né? Eu assisti essa entrevista. Perguntaram assim, como foi a chamada do senhor? O entrevistador imaginou que, sei lá, ele ia falar alguma coisa assim, sobrenatural, né? Deus falou com ele, alguém profecia falou, né? Alguma visão ele teve, alguma coisa assim extraordinária aconteceu com ele. Falando que quando ele veio para o Brasil, ele deu começou a dar aula na faculdade. É esse coisa aí, essa entrevista que você assistiu? Não, não é não. Não. E aí, não, ele era do Brasil aqui, mano. Não, eu sei que quando ele veio dos Estados Unidos pra cá, aí parece que eu não sei se era na USP, alguma coisa assim. Não era na USP, não, era numa faculdade, pediram pra ele lecionar filosofia, que o cara foi ensinar. Aí ele começou a contar a história da vida dele toda. Os pais dele, mas não é a mesma entrevista. Não é não. Aí, e o que acontece? Aí esperava que ele contasse alguma coisa assim, né? Um camarada daquele, com a envergadura dele, um homem de Deus, como foi o Russell Shedd aqui durante mais de 50 anos, irmãos. Mais de 50 anos. A contribuição que esse servo de Deus trouxe para o Brasil na questão teológica, na questão bíblica, é um negócio assim extraordinário. Então você imagina, nossa, o chamado dele foi um negócio espantoso também, né? Foi tipo um Paulo assim, Jesus apareceu, né? Shedd, por que me persegue, aquela coisa toda. Não, ele falou assim, ó, Deus nunca me chamou. O camarada com a boca aberta, assim. Não, nunca tive um chamado de Deus. Nunca tive um chamado de Deus. Meu pai, ele fazia a obra evangelística na bicicleta, né? De vilarejo em vilarejo. Então, saía de manhã cedo, olha, ó. Saía de manhã cedo de bicicleta e ele na garupa. E viu o pai dele, distribuindo folheto, Bíblia, evangelizando e tal. Ele observava que o pai dele fazia aquilo com tanto gosto, com tanto prazer, e aí eu pergunto, você acha que não tinha sofrimento? Você acha que o pai dele não sofria? Você acha que não tinha privações? Você acha que ele também não viu quanta perseguição ele sofreu no começo do século passado? O que vocês acham? Claro que teve, muita. Você acha que isso foi para ele? Ah, não, meu pai sofreu demais. Não vou, não, pelo contrário. Ele observou que o pai dele fazia com tanto prazer aquilo, com tanto gosto aquilo, que ele falou, eu quero fazer isso também. Aí a resposta dele foi assim para esse irmão, para esse entrevistador. Bom, eu fui fazendo, como Deus não me barrou, até hoje eu estou fazendo. Mas eu nunca tive chamado de Deus. Olha que coisa linda, irmão. Então às vezes a gente fica pensando, como assim? Um filho de pastor tem aversão ao pastorado. Tem alguma coisa errada nisso aqui. Ter aversão ao pastorado?
né? Ter raiva do pastorado, rejeitar ao máximo o pastorado, tem alguma coisa muito errada. Precisa ser pastor? Também não, chamado é individual. Mas no mínimo, esse cidadãozinho aqui, que teve o privilégio de ter um pai pastor, que a gente entende que é um cristão mais maduro, deveria amar Jesus, a sua palavra, no mínimo. Não é obrigado a seguir os passos do pai, porque isso não é hereditário. Não é, irmão? Não é de pai para filho. Isso é chamado de Deus na vida de quem ele Os quiser. Ferreira diz que é. Os Ferreiro? Os Ferreira. Ah, os Ferreira. Não, ali é dinastia. Não, Porque ele diz que é. Se o pai é pastor, o filho tem que ser pastor. tem que ser. Tem que ser. É porque eles têm uma dinastia, eles querem deixar o império lá no reinado assim, não pode, né? Mas claro que não. A Bíblia não ensina isso, né? Isso, senão a gente colocaria como chamado hereditário. Não é hereditário. O chamado ele é individual. Claro que é, irmão. Senão é meio complicado, né? Então o filho de pastor é pastorzinho? Não é. E às vezes é colocado até um peso na vida do menino, né? Às vezes demasiadamente, como tem que ser. Não tem que ser. Ele tem que amar Jesus. Tem que amar a palavra de Deus. Tem que amar Jesus. É isso que tem que ser feito. E isso aqui está cumprido. Ele ser um cristão discípulo de Jesus. É o que o pastor tem que fazer com o seu filho. Levar ele a Cristo. Né? Mostrar a ele o privilégio de ele ter crescido nesse ambiente. É isso. Agora tem algumas coisas muito esquisitas que a gente vê. Tu queria perguntar alguma coisa? Já respondeu. Já? Então tá bom. Então vamos lá. D. Letra D. Bora? O objetivo do ensino não é a exposição dogmática e a memorização mecânica, mas sim o desenvolvimento das capacidades intelectuais do jovem, mais dos adultos e tudo mais aí, tá? Aqui já está lidando mais com a pedagogia desde o comecinho, né? Que é ideal, inclusive. O objetivo do ensino, então, não é a exposição dogmática da memorização mecânica, mas o desenvolvimento da capacidade intelectual do jovem ou das pessoas. O ensino, então, irmãos, não é esse exercício que a gente faz de expor as regras de uma forma doutrinária, né, dogmática, e fazer com que as pessoas memorizem, quase que uma catequese. Vocês sabem o que é a catequese, né? Então, fez a catequese lá, né, Nercy? Então, você tem que, né, saber tudo certinho, memorizar a cartilha toda, tem que ter aquele negócio na cabeça. O ensino bíblico, o objetivo não é este, de fazer com que as pessoas saibam decore salteado todas as regras, ponto e tudo mais, e mandamento, não é isso. É você desenvolver as capacidades daquela pessoa ou daquelas pessoas. Então é o desenvolvimento, é algo muito mais natural do que propriamente mecânico. Essa questão de, memoriza. Aí você ensina lá, por exemplo, uma pessoa que vai, os catecúmenos, aqueles que vão para o batismo e tal, você dá uma cartilha para ele, tal, reúne eles lá 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas, sei lá quantas semanas, né? Ensina a cartilhinha para ele lá do batismo, versículos bíblicos, e ele repete aquilo, ele sabe tudo, recita tudo, está pronto para batizar. Não, não é assim. É algo muito mais profundo. É algo muito mais, tem que ser natural o negócio, não é apenas mecânico. Não é a gente desenvolver a capacidade da memória da pessoa, e sim do entendimento da pessoa, que é diferente, né? Entendimento, compreensão. Aí sim, a pessoa, ela sabe repetir tudo assim certinho, do jeito que a gente falou, isso é suficiente? Não. Ali é a capacidade da memória. Agora ela compreendeu aquilo, isso é percebido, irmãos, né? Isso é percebido. É por isso que a gente precisa acompanhar a pessoa, porque isso se percebe na vivência, na convivência, nas atitudes. Ninguém consegue mostrar para muita gente o tempo todo e por muito tempo aquilo que não é. Você pode enganar, nós podemos enganar muitas pessoas. Olha só, muitas pessoas por pouco tempo. Ou enganar poucas pessoas por muito tempo, mas não enganar todo mundo o tempo todo.